Irmãos, a respeito do sermão expositivo, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos dentro de uma visão da- das igrejas reformadas e as que estão de mãos dadas também com a reforma protestante, né? Então, é, está sendo falado muitas vezes aí, porque a maioria dos pregadores hoje não estão pregando sermões expositivos e somente alguns pregadores que estão sermão expositivo e que o sermão expositivo são os melhores sermões, né? Eu gostaria de fazer o esclarecimento dentro do que nós aprendemos, por exemplo, no seminário presbiteriano, dentro da doutrina da matéria chamada de homilética, né? Então, do ponto de vista técnico da homilética, pode existir sermões de vários tipos, né? Mas relacionado à sua estrutura, são três tipos de sermões que nós normalmente pregamos, né? O sermão temático, o sermão textual e o expositivo. Agora, eu quero esclarecer, eu vou só explicar rapidamente esses dois tipos de sermão, mas eu quero esclarecer um pouco mais sobre o sermão expositivo, qual é a confusão que está se fazendo muitas vezes de pessoas que, tendo muita boa vontade, mas são leigas, não estudaram também essa questão e muitas vezes confundem, né? Então, veja bem, a questão principal é o seguinte: o sermão, seja ele qual for, pregado de improviso ou falado em qualquer ambiente, até diante de um juiz como Estevão estava diante daqueles que estavam julgando ele lá antes dele ser apedrejado, e qualquer tipo de palavra da Bíblia que você vai dizer, mas vamos agora simplificar. Quando você vai ao púlpito para fazer uma pregação, a pregação ela tem que ser uma exposição das Escrituras. Exposição das Escrituras. É assim que a pregação bíblica. A pregação bíblica, uma pregação que a pessoa vai falar da parte de Deus, ele somente poderá falar da parte de Deus hoje, né? Baseado nisso aqui. E se Deus der uma palavra que seja um pouco fora do que está escrito aqui, mas que encaixa no todo das Escrituras, isso pode acontecer com uma palavra de interpretação, uma palavra de exortação que se aplica a um determinado aspecto moderno hoje, que não tem aquela palavra aqui, porém é baseado aqui, tudo tem que ser baseado aqui. O sermão é uma exposição das Escrituras. É assim que nós cremos, que nós temos agido. Então, a confusão é o seguinte: o sermão temático é um sermão que, se ele for pregado corretamente, ele terá o mesmo valor que um sermão versículo por versículo, chamado dispositivo, digamos assim. O sermão temático, ele será um sermão valoroso, um sermão muito bom, e se a pessoa está na unção, ele orou, ele preparou e busca pregar na unção no poder do Espírito Santo, esse sermão ele terá o seu valor, mas ele será uma exposição das Escrituras, né? O sermão textual também terá o seu valor, dentro dessas características que eu disse, mas ele será também uma exposição das Escrituras. E o sermão expositivo tem o seu lugar, tem o seu valor. O expositivo como estrutura individual específica, a estrutura do próprio sermão, que é chamada expositivo, mas ela tem que ser uma exposição das Escrituras. Porque, veja bem, a pessoa pode pregar, ler um texto, e pegar, por exemplo, pegar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E ele pode pegar aí versículo por versículo, expor o Salmo todinho, por que é chamado de Senhor, a palavra Yahvé, o que significa ser pastor, né? O que significa de nada terei falta, se é do básico, se não é. Então ele vai, versículo por versículo, ele vai fazendo a exposição. Esse seria um sermão expositivo, porém, todo preenchimento, toda a argumentação que o pregador vai ter, ele tem que tirar das Escrituras completas, de Gênesis até Apocalipse. Ele tem que tirar daqui, ele tem que exemplificar, ele tem que se basear aqui, porque o texto sozinho em si,
Ele pode não ter todas as argumentações necessárias, baseado só naquele texto. Ele vai se basear, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, Yahvé é o meu pastor, né? Por que a tradução foi Senhor em letra maior? Por que desde quando Deus era conhecido mais como Elohim, e depois ele se revela para Moisés, né, como Yahvé e assim por diante e tal. E você pode ir até o Apocalipse e você vai expor aquele salmo, né? O sermão temático é diferente, porque o sermão temático você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você resolve somente falar sobre não ter falta de nada. Aí você vai explicar, você vai para textos como Adão e Eva, quando Deus deu lá para eles o paraíso, a terra e os frutos e tudo mais. Você vai para algumas questões do Antigo Testamento, quando Deus enviou o maná, quando Deus fez surgir a água da pedra. Você vai para Jesus dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, e então você vai mostrar que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas é o básico, é aquelas coisas que Jesus tinha dito, né? Não vos faltará, quer dizer, água, comida, remédio, casa, roupa, né? Então, o básico. Então, de nada terei falta. Vamos supor que ele está fazendo um sermão ali, um sermão temático, certo? Ele só pegou o tema do texto, mas o tema veio do texto. Mas ele está expondo as Escrituras. Está expondo as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, alguma parte das Escrituras. Ou então ela toda resumidamente. O sermão textual é diferente, porque o sermão textual, ele pega, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tal. Aí fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, depois fala, estarei na casa do seu pastor sempre. Vamos supor que ele pegue 3 divisões. Primeiramente, Deus como o nosso provedor e o nosso cuidador. Depois, Deus como aquele que nos livra no momento da maior angústia, da maior tentação ou da maior perseguição no vale da sombra da morte. Depois, Deus, aquele que está conosco para que tenhamos comunhão eterna com Ele aqui na terra e também no céu. Estarei na casa do Senhor para todos sempre. Então você pegou aí, você fez uma divisão do Salmo todo, você pegou 3 subtemas e você vai trabalhar esse Salmo todinho e vai expor e vai também buscar subsídios em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para fazer uma exposição das Escrituras, que é diferente do sermão expositivo como técnica, como estrutura. Você vai fazer uma exposição das Escrituras, né? Aí depois, ou então você pode pegar, então, ou é temático só o tema, você pode pegar textual fazendo essas divisões e pode pegar a exposição toda, como eu disse, de verso por verso, assim por diante, né? Então, não tem um sermão mais importante que o outro na questão de estrutura. O que tem de importância são 2 coisas principais. A primeira coisa principal, você tem que estar baseado nas Escrituras todas. Em toda a Escritura, você tem que expor as Escrituras no seu sermão. E, em segundo lugar, você tem que fazer isso na unção. Você tem que se preparar, estudar, mas você tem que estar na oração, né? Há pregadores que ora antes do sermão, por exemplo, vai pregar domingo à noite, ele já preparou durante a semana, ele já orou, buscou de Deus, mas ele ainda não sente que a unção já está assim fluindo. Então, às vezes, à tarde, antes do sermão, muitas vezes o pastor está lá, ajoelhado no seu gabinete pastoral, as pessoas pensam que ele está lá ainda estudando o sermão, o pastor está preparando o sermão de última hora, mas não, ele não tem ainda a convicção de que a unção vai estar para pregar aquele sermão, né? Muitas vezes a luta é tão grande que ele até muda o sermão, ele procura e vai lá no esboço que já tinha antes e tudo, mas ele preparou aquilo, ele está querendo falar, ele quer falar na unção, aí de repente flui, de repente vem aquela paz. Ele fala, não, essa palavra aqui é a palavra de hoje. Aí ele vai. Aí ele, pela fé, ele abre a Bíblia no momento do sermão e deixa fluir.
Ele deixa fluir de tal forma que ele sente o fluir do Espírito Santo, que quando acaba de fluir, ele tem que parar, porque senão ele vai falar abobrinha, ele não vai mais falar o que o Espírito Santo está mandando, né? Mesmo que ele está pregando a palavra, ele não está agindo profeticamente como algo estático, dando uma mensagem fora circunstancial, como poderia um profeta desse sentido fazer, mas ele está sendo um profeta totalmente mesmo, porque ele está pregando a palavra, mas está pregando a palavra na unção. E as palavras da boca dele vai saindo de acordo com o Espírito Santo quer. E então, o que acontece? Quando ele sente que ele fugiu, aí vem aquela sequidão, sabe, como se ele tivesse bebendo um copo d'água e de repente o copo fica seco. Ele fala, o que foi? Ficou seco. Aí ele vai lá, põe debaixo da torneira de novo e flui de novo. Aí de repente ficou seco e ele vê que acabou. É como se Deus dissesse para ele, não, meu filho, eu já acabei de revelar o que eu quero, de mostrar você como profeta a exposição da minha palavra de hoje. Se você ficar falando agora, vai ser palavra de homem. Você não vai estar pregando a minha palavra. Então ele tem que encerrar. Por quê? Porque a primeira coisa é o seguinte, você não pode fugir das Escrituras. Tem que ser, o sermão ele tem que ser expositivo, primeiramente nesse sentido. Tanto temático, como textual, como expositivo, propriamente dito, né? Ele tem que ser uma exposição das Escrituras. Né? Agora, ele tem que ser uma exposição feita na unção. Né? Porque é na unção que você vai falar aquilo que convém. Outra coisa, a fé nesta unção é tão grande quando o pregador conhece e tem essa experiência, é tão grande que você fala e às vezes você pensa assim, eita, tem uma coisa aqui que saiu fora do... talvez eu tenha falado até errado e tal, mas você tem fé, você sabe que o Espírito Santo vai apagar da memória aquilo, que ele vai trazer à memória daquela pessoa aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, né? E então, você muitas vezes prega e depois você, por exemplo, assim, você nem sabe a quem Deus está tocando, e da forma que Deus está tocando, ele está tocando a cada um, porque aquele dom de línguas do Pentecostes, ele existe em todo sermão pregado na unção de Deus. Agora, existe um tipo de dom de línguas diferente, que ninguém nunca fala, certo? Mas existe, porque eu tenho experiências incríveis a esse respeito, né? Da pessoa depois do sermão, que pastor, Deus tocou assim, tal coisa em mim, mas achei tão estranho, tal, porque foi assim algo tão forte e tal. Eu falei, meu irmão, mas será que todo mundo sentiu isso? Não, provavelmente não. Cada um sentiu uma coisa, né? Por quê? Porque Deus, ele pega a palavra que ele está colocando na tua boca, né, que você está dizendo, e essa palavra, né, você fala, como tem um pregador aí que disse que você fala ao ouvido e Deus fala ao coração, quer dizer, entre o ouvido, né, eu não vou citar o nome do pregador, que eu esqueci agora o nome, ele falou, entre o ouvido e o coração é uma distância muito grande, né? Então, você fala ao ouvido. O Espírito Santo traduz isso dentro do que ele quer para cada um naquele momento. Às vezes, você não lembra nada mais do sermão, só lembra de uma frase. Aquela frase ficou a semana inteira, ficou o mês inteiro na tua cabeça e o Espírito Santo trabalhando, martelando, para esmiuçar a pedra dura. Por quê? Porque é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo que está falando. Não é o pregador, é o Espírito Santo. Né? Jesus disse... vocês não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados quando vocês forem levados à autoridade. E tem pessoas que pensam que esse texto só pode ser entendido assim. Ele, como Estevão, que eu citei Estevão aqui, né? Ele foi levado diante das autoridades. Não importa, no momento que você for falar, o Espírito Santo é que falará por vocês. Está isso escrito na Bíblia, palavra de Jesus. Só que a autoridade, meus irmãos, não é somente... quando eu sou levado diante de um juiz, mas eu estou ali diante de 10, de 20, de 30 pessoas pregando, né? Eu estou pregando para vocês aqui agora, cada um de vocês é uma autoridade.
Vocês têm uma autoridade aí que principalmente no português, que pode estar analisando o meu português, que pode estar analisando, tem pessoas aqui que são professores de seminário que podem me escutar, tem pessoas aí que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus totalmente tudo, e você você é uma autoridade dentro de um aspecto, para si próprio pelo menos, você se acha como um rei, né? E eu vou ter que enfrentar esses reis, esses príncipes, para pregar. Eu estou pregando diante de vocês. E quando eu chego diante de vocês, Jesus falou, não se importe, o Espírito Santo vai dar na tua boca, que vai falar por vocês. Então, é o Espírito Santo que fala. Então, não, mas você falou uma coisa aí, até um verso, você falou que uma palavra aí que traduzia do hebraico, mas você errou, você confundiu. Não tem problema, porque no meio dessa palavra humana que eu estou falando, e que chega a ter ouvido, o Espírito Santo vai pegar aquilo que é necessário, vai traduzir o que é necessário dentro de uma linguagem espiritual que somente o teu coração pode entender, somente o teu espírito pode entender, e vai colocar isso aí. É por isso que eu falei, tem duas coisas importantes. Primeiramente, o sermão precisa ser baseado aqui nas Escrituras. Em segundo lugar, tem que ser na unção. Na unção. Se você não ora o suficiente, não busca, não tem uma vida, inclusive de confissão de pecados, né? Que o pregador, muitas vezes, ele chega assim no sábado, por exemplo, ele pensa, eu vou pregar amanhã. Eita, tem aquele irmão, aquela irmã, aquela coisa que eu falei aquilo que eu tinha que pedir perdão, ou então, tem um assunto aqui que é só entre eu e Deus, mas eu tenho que confessar, tenho que pedir perdão, porque eu não posso subir ali no púlpito, não é altar, né? O altar é no meu coração, de louvor a Deus. O altar ali na frente da igreja não existe mais, era quando as ovelhas iam ser mortas ali no templo né, de Israel. Mas eu vou chegar no púlpito diante das autoridades, né, diante até de demônios que estão lá olhando para mim sem eu veja, estão lá rindo de mim. Eu vou chegar ali para falar, eu tenho que chegar na unção e é sem pecado. Eu tenho que estar confessado os meus pecados, eu tenho que buscar estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser um vaso de bênção onde vai fluir uma torneira, que é o meio de graça, que é a pregação. Essa torneira vai ser aberta, a minha boca vai se abrir, vai fluir o Espírito Santo falando e vai levar para o ouvido, para o cérebro da pessoa em primeiro lugar e vai traduzir para o seu espírito a palavra. Eu tenho que estar na unção, eu tenho que estar sem pecado, eu tenho que estar ali fiel a Deus em todos os sentidos. Então, primeiramente, você tem que estar com certeza que você está buscando mesmo levar a palavra de Deus. E tudo que você vai falar vai estar dentro disso aqui, vai estar respaldado por isso aqui. Você vai citar versículos de Gênesis e Apocalipse para respaldar a sua palavra e você vai ter que estar na unção, né? Agora, daí você pode pregar o sermão temático, você abrir um texto, irmão, vamos abrir o verso tal. Às vezes você pega somente, por exemplo, gosto muito de Gênesis 1, né? Bereshit bara Elohim, no princípio. Aí eu posso fazer um sermão, eu vou fazer um sermão só sobre essa palavra princípio. Tem coisa demais, né? E tem muitas ilustrações, porque o que eu falo fora da Bíblia, irmãos, são ilustrações, né? Essas ilustrações, como dizia Spurgeon, elas são as janelas que clareiam, que jogam luz. Eu posso usar ilustrações, eu posso usar, por exemplo, falar sobre o princípio, falar sobre, será que o Big Bang existiu mesmo? Como que surgiu a matéria e tudo mais e tal, com uma ilustração para poder voltar para o texto e aplicar o texto e o texto de Gênesis e Apocalipse e falar na unção de Deus. Não pode ter ilustração, mas cuidado também para você querer ilustrar e fica. O sermão tem 40 minutos, você fica 30 minutos ilustrando, falando coisas aí e 10 minutos só que é palavra. Não, você tem que falar a palavra e ter as janelinhas para jogar a luz no sentido humano e que o Espírito Santo vai usar para, divinamente, tocar no meu coração, para abrir os meus olhos, os meus ouvidos, para ouvir a palavra do Espírito Santo. Palavra de Deus exposta de Gênesis Apocalipse. Esse que é o sermão. Que Deus os abençoe. Amém.